Aleluia! Queridos, que presença de Deus, hein? Meu Deus do céu. Irmãos, eu sou músico, eu queria ficar sentadinho com o violão aqui tocando até os dedos começar a formigar. Ai, antes de passar o slide ali, o Espírito Santo me traz à memória um texto que eu queria que você abrisse. Abre comigo aí. Deixa eu só confirmar aqui. João no capítulo 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu creio que seja. Aleluia. Eita Deus. Pai, como o Senhor nos surpreende com coisas boas assim essa tarde, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deixa eu só ver aqui, irmãos. Espera aí. Capítulo 3, irmãos. Capítulo 3. A gente vai entrar na mensagem, tá? Mas eu preciso falar algo do Espírito Santo para você. Versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus disse: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: mas como pode ser isso? Versículo 10 agora. Jesus fala assim: você é mestre em Israel, você não conhece essas coisas? E aí ele fala, vamos voltar no versículo 5. Jesus diz assim: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasça de novo. E o versículo 8 é o versículo que o Espírito Santo me trouxe ao coração. O vento sopra aonde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa nascer em Deus. Talvez você fale assim: não estou falando agora. Talvez aqui todos aqui são convertidos já. Não estou dizendo que você precisa se converter novamente, mas eu preciso dizer para você que aquele que é nascido do Espírito, ele não se preocupa de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele não se preocupa se ele está no emprego A, B ou C, se Deus vai mudar aquela realidade ou não. Ele não se preocupa com a condição do momento, mas ele se preocupa em saber aonde o Espírito Santo tem que soprar ele. Quero dizer para você, homem, Deus vai mudar sim a sua história. Deus já tem mudado, e Deus ainda pode mudar mais ainda. Mas você precisa ser como aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde o vento vem, você não sabe de onde ele vai, mas assim é todo aquele nascido do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo soprar a sua vida onde ele quiser, amém? Recebe em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo soprar você para onde você tem que ir. Às vezes você está procurando direção. Para de procurar direção. O homem nascido de Deus, ele não busca direção, ele procura um estado. Eu preciso estar, estado de status. Eu preciso estar aonde o Espírito Santo me soprar. Às vezes você não entende porque você bateu o seu carro. Meu carro está batido lá, irmãos. Está em Naviraí batido. Estou sem carro já quase um mês já. Irmãos, não sei porque Deus permitiu aquilo. Mas eu sei que meu carro está onde tinha que estar, porque foi Deus que permitiu. E se eu estou aqui com vocês hoje, eu estou porque eu tinha que estar aqui. Quando a gente entende isso, a gente para de reclamar das coisas que acontecem. E a gente começa a observar o movimento de Deus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deixa Deus levar a sua vida. Deixa Deus soprar a sua vida, amém? Deixa Deus soprar você. Para de ser, nós somos homens. A gente tem naquela nossa cabeça que a gente é o provedor da casa. Você não é o provedor da casa coisa nenhuma.
Quem provê o alimento e põe na mesa da sua casa é Deus. Porque mesmo que você esteja sem dinheiro, desempregado, Deus pode levantar alguém para pôr comida na sua mesa. Se necessário for, Deus manda fazer, que nem aconteceu, Deus manda um anjo levar a comida para você, servir um pão quentinho para você. Queridos, você só precisa estar aonde? Na dispensação do Espírito. Deixe Ele levar você para onde Ele quiser. Amém? Amém? Recebe essa palavra e pare de ficar preocupado, homem. Homem, isso serve para mim, serve para você. Pare de ficar preocupado. Não se preocupa não com o que vai acontecer, o que vem, da onde vem, para onde vai. Porque aquela resposta que você está precisando. Irmãos, acabei de falar do meu carro batido lá. Irmãos, a minha oração para Deus é: Deus, faça a melhor coisa que precisa acontecer. Porque às vezes eu acho que a melhor situação é X e não é. Deus está preparando outra. Então eu não posso limitar a Deus. Para de limitar a Deus. Se você é nascido do Espírito, busque o Espírito e deixe Ele levar você. Amém? Para de olhar para a circunstância. Para de brigar com pessoas. Para de olhar para pessoas. Em nome de Jesus. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Efésios capítulo 6 diz. Mas a nossa luta ela é espiritual. E por isso que você precisa ser um homem espiritual. Para de brigar com as pessoas. Aquele cara que te incomoda, que te persegue no trabalho. Aquela mulher que é uma tentação. Pare de se preocupar com isso. Comece a se preocupar em estar na presença de Deus. Porque aquilo ali é uma batalha. Aquilo ali é uma luta. O que você tem que se preocupar? Em estar na presença de Deus e ser cheio da presença dEle. Porque sozinho você não vence não. Você não vence a tentação. Você não vai vencer a tentação da mulher lá, que fica sempre, na sua orelha. Você não vai vencer. Agora, quando você levar isso para a presença de Deus, quando você batalhar no campo espiritual e deixar o vento do Espírito te levar, meu amigo, isso aí vai ser águas passadas. Quando aquele cara que te persegue lá, quando você colocar a vida dele na presença de Deus, meu amigo, aquela situação vai mudar. Porque você não vai mais agir. Quem vai agir em seu favor vai ser Deus. Amém? Precisava falar isso para você, não sei porquê, mas se eu precisava falar isso para você é porque isso coube para alguém aqui. Mas rapidamente, irmãos, vamos lá. De fato, aquilo que também Deus preparou para a gente falar hoje. Irmãos, Deus está ministrando sobre paternidade. Hoje de manhã o pastor pregou sobre paternidade. Cheguei e estava falando sobre paternidade. E eu vou falar um pouquinho agora à tarde sobre paternidade também. Mas me permitam, eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência como psicólogo, nesse campo do ser homem. Entende? Desse ser homem na sociedade, do ser homem dentro de casa. Me permitam, vou sim. Claro, nossa base é sempre o espiritual, a nossa base é a palavra de Deus. Mas, irmãos, para mim a psicologia é que nem esse violão. Eu não usei esse violão para conduzir a adoração com os irmãos. Do mesmo jeito, para mim a psicologia é um instrumento que Deus pode sim usar. Irmãos, Deus está nesse violão? Não, Deus está na minha vida e usei esse violão para... Do mesmo jeito, Deus está na psicologia? Não, Deus não está na psicologia. Psicologia é a ciência dos homens. O violão é um instrumento humano. Mas Deus pode usar a psicologia? Pode. Deus pode usar esse violão? Pode. Como usou já. Entendeu? Então, assim, quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência como pastor, como homem, como psicólogo. Irmãos, é muita presunção minha eu querer falar de homens com homens mais velhos do que eu, que já são homens há muito mais tempo do que eu, né? Mas eu queria pensar com você algumas coisas na palavra de Deus que são importantes para nós resgatarmos, ou aprendermos, ou praticarmos mais. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Deixa eu pegar aqui, já está no jeito do slide lá, vamos passar aqui. É para lá que eu aperto? Vamos ver se eu tenho que ligar. Não, está no off, deixa eu ligar aqui. Aê! Hoje eu queria falar com os irmãos sobre viva o ideal de Deus, viva o ideal de homem, segundo o coração de Deus. Como assim, Lucas? Viva o ideal de homem, segundo o coração de Deus. Porque existe um ideal que não é de Deus e que está veiculado aí na sociedade. Se a gente pensar no homem na sociedade, o que é o homem na sociedade? Como é que anda a nossa ficha, irmãos? Vamos conversar um pouquinho, não vamos ficar aqui só, né, todo mundo quietinho não. Como que você acha que o homem é visto na sociedade? O que você acha? Vai pensando aí que eu vou perguntar para vocês também. O dele eu peguei de surpresa.
Como que você acha que o homem é visto na sociedade? Nossa ficha tá limpa ou tá suja? Tá suja, né? Por quê? Dá um exemplo só que suja a nossa ficha aí na sociedade. Só pelo fato do cara... O cara vai lá... Ó... Por que tem Maria da Penha e não tem Mário da Penha, né? Porque a gente é que... O homem que é, ó... E depois chega em casa e faz o que na mulher, ó? Isso é uma visão do homem na sociedade? É uma figura maculada, não é? É. Quem mais? O que a gente pode falar? Como é que a sociedade está vendo o homem? Machista? Eu falo grosso? Corrupto? Não, é corrupto. Que mais? Como que o homem é visto na sociedade? Baderneiro. Irmãos. E quando a gente fala de pai, piorou, né? O cara foge de casa, deixa a mulher com os 4 filhos lá. Depois que ele infernizou aquela mulher por muito tempo, ele toma uma coragem de sair de casa, que isso para mim não é coragem, isso é covardia. Deixa a mulher lá com os 4 filhos, e a coitada fazendo o quê? E as crianças fazendo o quê? Passando fome, passando aperto. Mas eu não vou dizer que não existe, irmãos, tá? A gente sabe que existem situações que a mulher sai de casa, mas, irmão, se a gente colocar na balança, né? E a gente ainda fala assim, não há amor igual ao amor de mãe, a gente não pensa no amor de pai. Isso mostra, ó, o inconsciente que nós, homens, não sabemos dar amor, que a gente não sabe reconhecer os nossos filhos, que nós não sabemos mostrar para os nossos filhos que eles são, ó, amados. Vamos ler, irmãos, o contexto aqui é o batismo de Jesus. Jesus, ele é batizado, e aí logo que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre, ó, Jesus vendo, irmãos, não era para as pessoas verem, não, era para Jesus. Jesus viu Deus dizendo para ele, este é o meu Filho amado. Irmãos, eu não sei o que você aprendeu até hoje sobre o que é ser homem. Talvez você aprendeu que homem é aquele que fala grosso em casa, aquele que bate forte na mesa e a palavra dele é a última, que o homem é aquele que traz o dinheiro e põe na mesa e que só vai gastar como ele quer, do jeito que ele quer, que aqui em casa quem manda sou eu, que quem paga as contas aqui sou eu. Cala a boca, guri, porque eu sou o homem dessa casa. Quer falar mais grosso que eu? Sai de casa. Aí joga o guri fora de casa. Não é assim que a gente ouve, irmãos? Às vezes vocês, talvez alguém aqui já passou por essa situação. Não é incomum a gente ouvir história de rejeição. Nós, homens, somos campeões em rejeitar. Rejeitamos nossas esposas. A minha não, está repreendido, a sua também não, está repreendido em nome de Jesus. Mas os homens rejeitam as esposas, rejeitam os filhos. E aí ele gera o quê? Ele gera um outro estragadinho, que vai rejeitar a mulher dele, que vai rejeitar o filho dele, e a maldição só se repetindo. Enquanto nós não quebrarmos isso, Satanás vai estar lá, ó, só na Sapucaí, sambando lá, na cabeça das pessoas. Se nós, como igreja, não nos posicionarmos, esse ministério de homens tinha que ser o mais forte que tinha na igreja, sabia? Porque se nós entendemos, e claro, o sacerdócio principal é Jesus, mas ele colocou o homem sobre o cabeça da casa, irmãos, por que o culto das mulheres é mais badalado do que o culto dos homens? Alguém disse que a noite vai estar lotado. Eu falei, será? Ele falou assim, porque as mulheres vão vir e elas vão trazer os maridos. Feliz! Cadê você, infeliz? Não, irmãos, misericórdia. Tem que ser a mulher que vai falar grosso em casa e trazer o marido para a igreja? Misericórdia, irmãos. Mas é assim que funciona. É assim que tem funcionado. Lá em Campo Grande,
lá no Mato Grosso do Sul. Eu sei que Cuiabá é diferente, né? Os homens vêm, né? Não precisa das mulheres mandando vir, não, né? Amém. Veja o que és profeta. O pastor está falando em mistério. Meus queridos, nós precisamos aprender de Jesus. Quero que vocês entendam uma coisa, tá? Jesus, eu vou falar uma frase difícil, tá? Jesus é a nossa chave hermenêutica e exegética para entender a Bíblia. Mistério. O cara acabou de falar em línguas estranhas, né? Queridos, Jesus é a forma que nós queremos entender Deus, precisamos olhar para Jesus. Porque a maneira que Jesus se relacionou com Deus e a maneira que Deus se relacionou com Jesus é a única verdade que eu posso dizer que é verdade. Se Jesus não fez, então não é de Deus. Se Jesus fez, então é de Deus. Porque Jesus é o próprio Filho de Deus. E Jesus ainda diz, quem me conhece, conhece o Pai. Tiago chega para Jesus e fala assim, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim, ué, estou com vocês aqui o tempo todo. E até agora vocês não viram o Pai? Quem me conhece, conhece o Pai. Então, se queremos entender qual é o modelo de relação de pai e filho, de homem na sociedade, nós precisamos olhar para o Filho amado, Jesus. Chave hermenêutica é como nós pregamos. Hermenêutica de Hermes, que seria o mensageiro na mitologia lá, né? Aquele que levava a mensagem. Então, se eu sou o pregador, a resposta correta de pregação, Pedrão, todas as vezes que a gente for pregar, a gente tem que pensar assim, viu, pastor Valdir? Que Jesus é a única linguagem correta para eu pregar alguma coisa. Se Jesus falou tal coisa, então é tal coisa. Se Jesus falou que não é, então não é. Então não posso pôr palavra na boca de Jesus. Tem que pregar o que Jesus falou. Segundo, ele é chave exegética. Ou seja, eu só posso interpretar os sinais dos tempos, só posso interpretar o que é pecado, só posso interpretar como que eu devo viver o sábado lá, o descanso, só posso interpretar como eu oro a Deus, aonde eu oro a Deus, olhando para Jesus, porque Jesus nos deu o exemplo a ser seguido. E ao olharmos para o relacionamento de Deus com Jesus, nós entendemos qual é o ideal de Deus como homem para nós. E assim nós vamos transmitir isso aos nossos filhos. Eu queria fazer uma perguntinha para você. Você que é pai aí, quem é pai aí? Levanta a mão. Rapaz, vocês são pai? Sabia não, eu achei que vocês eram moleque ainda. Só tem o gurizão ali no fundo. Mas vai ser pai? Você quer ser pai? Quer? Ah, então ele falou meio assim... meio com medo das contas, do preço da fralda, né? Queria perguntar para você, né? Que tipo de pai você é ou que tipo de pai você vai ser, né? O pai institucional, aquele que só tem nome de pai na casa? Ah, eu tenho um pai, tá lá no meu registro de nascimento lá. Sou institucional, né? Para formalidades, ele é meu pai. Tá lá aquele traste lá que pôs no mundo, né? Que tipo de pai é? Será que você só é o institucional? Que só pôs guri no mundo só? Né? Que chega em casa, entrou... Às vezes você não é um cara agressivo, mas você entra em casa, sai de casa, não fedeu, não cheirou. A mulher estava esperando que você resolvesse aquela pia lá. Eita Deus, não fala, Deus está... Eita mistério, o pastor já está revelando aqui já, né? A pia lá quebrada, aquele portão que está empenado faz horas, sabe? Aquela lâmpada desgraçada. O cara não resolve, entendeu? Vamos ser homem, né, amém, irmãos? Vamos lá, vamos deixar por aí, senão o negócio fica esquisito, né? Você é o pai provedor, aquele que põe o dinheiro na casa, mas às vezes você só é o provedor, o cara que só bota a grana em casa, só... Não, porque eu trabalho aí, mulher, você se vira com o guri aí. Meu papel é por trazer comida, educar o filho, dar banho no guri, escovar o dente do guri, ensinar que o guri não deve falar palavrão, ensinar o guri a vir na igreja, tudo a mulher, porque ele só faz o quê? Só põe o dinheiro dentro da casa. Pai protetor, às vezes você acha que você é Deus e vai proteger, né, a sua família contra o mundo. Sabe aquele pai super protetor? Irmãos, eu vou confessar para os irmãos, viu? Eu tenho um pezinho na super proteção, né? Eu quero proteger a Sofia do mundo, mas eu já entendi que isso não é certo, que não dá, então eu falo que eu estou em remissão. Sabe aquele cara que está no AA lá, né? Que ele falou assim, ó, hoje
Eu estou mais um dia longe da droga, da bebida, né? Eu, Lucas, hoje, né, estou mais um dia, né, sem ser um pai superprotetor. Mas você é o pai herói, aquele cara forte, viril, né? Eu vou falar do meu sogro aqui, ó, meu sogro combatente, irmãos, né? Suboficial da aeronáutica, cara forte, viril, ó. Será que ele é? Você é esse cara? Não. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mexeu com a minha mulher, vai se ver comigo, rapaz. O cara já sai com a peixeira dele lá. Ou você é o pai frágil? Que nem aquele corinho, né? Sensível demais. Eu sou Não, esse corinho não pode cantar na igreja, não. Ou o pai omisso, né? O moleque tá lá, tacando fogo no culto, na igreja lá, subindo, catando microfone, derrubando violão, papapá. E o pai tá lá só, ô mulher, olha lá seu filho, né? Ou você é um pai real e presente? Qual pai você é, tem sido, ou qual pai você quer ser, né? E eu queria pensar com você rapidinho, e eu não quero me delongar, tá, irmãos? Né? Só tem uns 40 slides ali, a gente vai ler eles, um por não, brincadeira, os caras já dá até uma taquicardia já, né? Os caras já começaram até a se mexer na cadeira ali já. Irmãos, mas se a gente parar para pensar, nós vivemos em um dilema. Talvez você nunca parou para pensar, mas nós homens vivemos um dilema, porque a gente já sabe que aquele papel colonial lá, aquele papel antigo do pai, daquele pai grosso, daquele pai chucro demais, que era regra só dentro de casa, ninguém podia dar um pio. Sabe aquele pai antigamente que ninguém podia servir o prato se ele não servisse primeiro? Sabe aquele papel do cara que chega em casa, a mulher tem que tirar a bota dele, botar em cima trazer o banquinho para ele pôr a perna lá, e ele assistiu Vai Flamengo dele, né? Misericórdia. Ainda eu já falei Flamengo porque, né? O problema é que nós estamos numa fase entre esse pai tradicional e nós estamos numa fase muito liberal, onde a gente tem muito pai banana também, que não sabe dizer para o filho que ele tem que beijar a menina e não querer beijar menino por aí. Ah não, ele vai decidir o caminho dele. Não, esse papo de meninos usam azul, meninas usam rosa, não, isso aí é arcaico. A gente está vivendo isso, irmãos. Então a gente está no meio nós estamos no meio de uma guerra aí, porque eu não posso ser esse pai tradicional demais, né, arcaico, né, e eu também não posso deixar as coisas correr solta, sem regra, sem limites, sem valores, sem princípios, sem nãos, que é o que a sociedade está fazendo hoje. Você não pode mais nem dar um tapa no seu filho, que aí o moleque já pode ir lá denunciar você. Então tá, vai lá, cuida do meu filho então, educa ele lá. Irmãos, eu não sou a favor da violência, tá? Mas irmão, não sou contra um tapa não. A Sofia já ganhou umas palmadas minha da Kesney já, entendeu? E deixa ela falar alto comigo, se ela não ganhar umas voadoras também não. Brincadeira. Mas irmãos, né? A Bíblia diz que nós precisamos saber educar os filhos com a vara também, né? Ensinamento bíblico, entende? Então eu não posso ser o pai, aquele cara quadrado, aquele cara não é nem quadrado, sabe? Aquele cara grosso, chucro, sabe? Alguém falou aí, machista demais, mas eu também não posso ser o bobão dentro de casa. Então como que eu e você precisamos ser pais? Se nenhum e nem outro funciona. Então vamos pensar dentro da Bíblia, vamos pensar dentro também, compartilhar um pouquinho da experiência da psicologia, como que a gente precisa então aprender a lidar com essas situações, né? A grande questão é que se você não souber administrar esses dois pontos, você vai causar um distanciamento entre você e seus filhos. Porque aquele pai opressor lá, aquele pai arcaico, não sei não sei se eu posso perguntar isso, mas, né? Talvez você teve um pai opressor assim, um pai arcaico, um pai bruto, um pai que tratava o guri só no laço, nunca soube dizer para o filho eu te amo, nunca soube dizer para a mulher que ela estava linda e cheirosa,
entende? Era só cara grosso o tempo todo, né? Mas quando se tem um pai desse, você não tem relacionamento com ele, não é verdade? Se você não teve, você pelo menos vai saber de causa de alguém, ou ter presenciado uma situação. Não tem relacionamento, existe uma distância. E se eu for o pai boboca também, que deixa o guri fazer tudo, eu também vou ter uma distância. Porque eu não vou proteger o meu filho, não vou dizer para ele o que é certo e errado. Eu não vou não vou ensinar o meu filho, e o meu filho não vai aprender a ter limites e regras. Sempre haverá uma distância. Então não permita haver uma distância entre você, seus filhos, entre você e a sua esposa. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que nós não podemos permitir que haja uma distância. Deus marcou presença. Fala comigo assim: Deus marcou presença. Irmãos, Deus marca a presença desde o começo do mundo. Quando Deus fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden lá, a Bíblia diz que Deus, todo final do dia, ia conversar com Adão. Deus estava marcando presença. Você precisa marcar presença na vida da sua mulher. Não é para saber se ela está conversando com algum contatinho. Não é para saber se seu filho está vendo pornografia. Você também tem que cuidar. Mas irmão, marcar presença é estar lá: meu amor, vamos conversar, vamos fazer um café aqui, vamos tomar um tereré. Como é que foi seu dia? A mulher, quando você perguntar para a mulher como é que foi seu dia, aí você senta, irmão, tá? E deixa ela falar, porque é o que ela quer ouvir de você, entende? É o que elas precisam ouvir. Porque quando você pergunta para sua esposa, dica, tá? Dica, quer garantir uma vida feliz com a sua esposa, pergunta para ela como que está o dia dela, como estão as coisas, porque elas vão se sentir o quê? Reconhecidas, valorizadas, amadas. Elas vão entender que elas são importantes. Isso é trazer segurança para o seu filho, para a sua esposa, porque você vai marcar a presença. Quando Deus chegava no jardim do Éden, falava: Adão, meu amigo, vem cá, meu filho, senta aqui, vamos conversar, vamos tomar um tereré aqui, irmãos. Se tivesse tereré lá, Deus ia tomar um tereré com Adão, entendeu? Deus não estava perguntando ali se ele fez malcriação durante o dia ou não, se ele, sei lá, se ele deu uma curtida no ex ou não. Deus não estava perguntando isso aí. Deus estava querendo saber como ele estava. Relacionamento, contato genuíno. Porque quando você, meu amigo, só para você entender, tá? Quando o seu lugar de homem estiver assegurado, ninguém vai sentar ali. Se eu tentar sentar aqui na cadeira do pastor Valdir, o pastor Valdir estando aqui, vai acontecer o quê? Eu vou sentar no colo dele. E jamais, eu sou homem, né? Não vou sentar no colo de outro homem, né? O pastor Valdir ficou até com medo, achou que eu ia sentar no colo dele, né? Mas ninguém vai sentar naquela cadeira ali, porque o pastor Valdir está sentado nela. Quando você estiver ocupando essa cadeira de pai, ninguém vai botar minhoca na cabeça do seu filho. Quando você estiver ocupando a sua cadeira de homem, engraçadinho nenhum vai falar com a sua mulher. É não, Pedro? Porque você está ali. Você não precisa dizer: eu sou brabo, cadê minha faca? Cadê? Vou lá, vou acertar com desconto com ele. Você não vai precisar fazer isso, sabe por quê? Você está ocupando o seu lugar, está fazendo direito. Sua mulher não vai querer olhar para ninguém. E ainda digo mais: quando você estiver ocupando esse lugar, você não vai querer olhar para mulher nenhuma. Você não vai querer nem olhar para mulher nenhuma. Porque o teu relacionamento vai estar tão equilibrado. Você vai estar no nível de companheirismo com o seu filho, com a sua filha, um nível de companheirismo com a sua esposa, tão saudável, que, cara, vai passar aquela modelo do lado lá e você não vai nem... Você entende? Por quê? Porque seu coração vai estar nutrido. Então não deixa haver distância entre você e seus filhos, entre você e sua esposa. Faça como Deus. Deus marcou presença lá quando Jesus foi batizado. Esse é o meu filho amado. Isso também mostra para mim e para você que eu preciso falar. Não, ela sabe que eu amo ela. Cara, mas você não elogia o cabelo dela? Aí passa lá o cara legal do serviço dela e começa a falar assim: nossa, tá cheirosa hoje, hein? E você, bocoió, não falou nem para sua mulher que ela estava bonita para o trabalho. Se você falar para sua mulher que ela está cheirosa, que ela está bonita, ela não vai esperar elogio de ninguém. Se você falar para o seu filho
que você está cuidando dele, que ele é importante para você, que ele é precioso para você, cara, ele não vai precisar procurar ser legalzão com os amiguinhos da roda e usar droga, fumar maconha, que daqui a pouquinho vão liberar maconha aí. Eu oro para que não libere, mas do jeito que as coisas estão caminhando, entende? Ele não vai precisar disso, sabe por quê? Ele vai saber que ele tem alguém protegendo ele não vai precisar da afirmação das pessoas. Você entendeu? Já está quase liberado já o trem lá, né? Já está liberado, só não oficializaram, né? Tava vindo, né, Silveira, ontem a gente vindo para cá, a gente passou na frente de um estabelecimento comercial, os peão do serviço lá estavam fazendo o quê? Só na maconhazinha lá. Já rodei, já fica, Irmãos, você entende por que você tem que marcar a presença? Vou usar a linguagem do futebol. Você tem que fazer marcação de corpo, irmão. Entendeu? Tem que fazer marcação. Tem que fazer jogo de corpo, irmão. Não deixa ninguém se aproximar, não. Não deixa haver distanciamento entre você, sua esposa e seus filhos. Marque presença o tempo todo. Amém? Seja um homem real. Seja um pai presente. Tem um artigo, estava até relendo esse artigo hoje de manhã. Inclusive o nome do artigo é Pai Presente, né? E ele fala um artigo de psicologia, irmãos. Secular, não é livrinho da IBD não, da revistinha que o pastor usa para dar estudo bíblico não. Não estou diminuindo, estou falando assim, não tirei de uma fonte evangélica, estou falando de quem é não crente, sabe? De quem não tem a palavra de vida, não está bebendo numa palavra boa, de uma revistinha que a gente tem para estudar. Estou falando de psicologia, que é muito mais vago. Porque, irmãos, por que a psicologia é vaga? Porque ela não cura. Nenhum dos meus manuais de psicologia pode prometer a cura. Nenhum, irmãos. Eu não posso. Inclusive, eu como psicólogo, deixa eu falar para você. Eu como psicólogo, pelo Conselho Federal de Psicologia, eu sou proibido de dizer que eu curo alguém. Sabia disso? Eu não posso fazer. Venha no psicólogo Lucas Rosa que ele vai curar a sua depressão. Eu não posso fazer isso. Agora eu posso falar para você. Vem aqui que eu vou orar, que o meu Deus vai curar você. Porque a Bíblia nos dá essa segurança. Agora voltando lá, estava lendo sobre esse artigo. E o artigo vai falar que o melhor modelo de homem, o melhor modelo de paternidade é a paternidade de um pai presente. O melhor modelo de paternidade, o melhor modelo de homem dentro de casa é o ser presente, é ser um homem real. O que é um homem real? Às vezes, nós caímos na ignorância de achar que a minha esposa não pode ver eu chorando. Às vezes eu caio na ignorância de achar que meu filho não pode ver eu com medo. Às vezes eu, pela ignorância, acho que eu não posso demonstrar fraqueza para o meu filho e para minha esposa. Deixa eu falar para você, isso é a maior besteira que existe. Sabe por quê? Você nunca deixará de ser pai dos seus filhos porque seu filho viu você chorando. Você precisa ser quem você é. Porque quando o seu filho olhar para você e ver que você chora, tem medo, mas que você vence aquela luta e aquela batalha, ele vai falar assim, cara, eu posso chorar, que não tem problema chorar, mas eu vou vencer, porque meu pai também venceu. Então eu não alimento aquela fantasia de que eu sou o pai perfeito. Do mesmo jeito que aí vamos mudar, eu não posso alimentar nos irmãos a fantasia de que eu sou o pastor perfeito. Não posso alimentar em vocês a fantasia de que eu não erro, que eu não peco. Que você é o profissional lá, sei lá, você é eletricista. Não, eu nunca erro. Claro que você erra, você é um ser humano. O problema é que se você colocar um fiozinho mais no menos lá, vai dar um pipoco, né? Mas nós precisamos ser realistas. Real é de realistas. Precisamos ser realistas. Ser quem você é. Você precisa mostrar para os seus filhos até mesmo os fracassos na sua vida, mas também mostrar para eles como que você venceu. Não adianta você ignorar
que você não tem conta para pagar? Irmãos, vamos lá, agora eu quero fazer só um adendo aqui. Tem coisas também que a gente tem que ter sabedoria, sabe? Eu não vou ficar pondo minha esposa em desespero, entende? E tem pessoas que não lidam tão bem com algumas informações. Se eu falar, mulher, tô zero de grana e o mês vai ser difícil. Não estou dizendo da minha esposa, tá? Mas estou só dando exemplo. A mulher pode pipocar. Então você tem que ter sabedoria também. Mas seja sempre franco, verdadeiro, honesto. Porque você é o melhor exemplo que seu filho pode ter. Ou você pode ser o pior exemplo que seu filho pode ter. Por isso que nós precisamos mudar. Por isso que hoje aqui nós estamos com esse seminário aqui. Por isso nós estamos falando nesse congresso. Porque nós precisamos aprender a ser reais. E para eu mostrar a realidade para o meu filho, eu preciso ser transformado. Eita Deus! Eu preciso ser transformado. Porque eu não posso mostrar para o meu filho podridão. Eu não posso ser esse exemplo de podridão. Eu preciso ser um exemplo de realidade. Eu preciso ser um pai presente. Um pai que mostra a realidade. Irmãos, rapidinho. Vou falar algumas coisas da psicologia para você entender o tamanho da importância do pai na vida de um filho, beleza? Vou mostrar o tamanho da importância de um pai na vida do filho. O sexo, eu até postei isso no Facebook hoje de manhã, né? O sexo que identifica a criança ao nascer não garante ao homem a identidade masculina. O guri nasceu lá com pênis. Isso garante que ele é homem? Isso confere para ele identidade masculina? O que vai mostrar para o meu filho que é ser homem? Sou eu seguindo e vivendo como um homem. Mas eu só tenho filha, e é verdade, eu só tenho a Sofia. Então o que eu vou mostrar para a Sofia? Vou mostrar para ela o que é um homem. Irmãos, eu estou orando, eu não tenho ciúme não, porque não apareceu ninguém ainda, né? Minha filha tem 3 anos, né? Mas já estou tirando o porte de arma já, né? Mas irmãos, eu digo que o guri vai ter problema. Por quê? Eu tive problema para superar o Silveira, meu amigo. Eu tive que ser igual ou melhor que o Silveira. Agora pro guri me superar, rapaz, ele vai ter que rebolar, porque eu mostrei para a Sofia como ela vai ser tratada por um homem. E ela não vai buscar nada menos do que aquilo que eu estou mostrando para ela. Então, a minha filha vai aprender o que é um homem de verdade, e não aqueles vagabundos que dá tapa em mulher, aqueles vagabundos que ficam enchendo a cara na conveniência. Ela vai ver na minha vida. Porque ela vai falar assim, não, eu não aceito isso não, meu pai não era assim. Meu pai nunca falou assim com a minha mãe. Não aceito isso não. Meu pai nunca me tratou desse jeito, não. Você entende? Então por isso que nós precisamos ser esse pai presente, que ele dá referência. Qual é o principal papel do pai na vida de um filho? Dar referência, né? O papel do pai no desenvolvimento infantil do filho é fundamental na organização psíquica da criança, ou seja, a criança ela vai ter as suas emoções saudáveis ou não, conforme nosso papel de homem, sabia? Não é o papel da mãe que vai trazer saúde emocional para o filho. Engraçado isso, né? Isso é psicologia, tá? Estou dizendo que o papel da mãe não contribua, mas o papel principal de importância para garantir que se o seu filho é emocionalmente saudável, depende do homem ou da mulher? Do homem. Para a psicologia é do homem. Você precisa ser quem vai trazer segurança para o seu filho. O papel do homem também, segundo esse artigo, né? O artigo chama-se, eu falei errado, tá? O artigo chama-se O Desvendar da Paternidade, Gomes e Rezende, tá? Uma hora, se vocês quiserem, eu peço pro bispo, a gente joga no grupo dos homens lá, a referência, quiser ler o artigo, eu mando o artigo para você ler, vale muito a pena. Ele diz que o papel do homem é de ancorar, isso é palavra do autor, tá? Isso é palavra do artigo. Ancorar os filhos para que haja um bom desenvolvimento social da criança. Somos nós que vamos dar base para o nosso filho, precisa ele aprender a se desenvolver na sociedade, para não ser aquele moleque frouxo, aquele moleque sem referência, ou então aquele guri que faz o que quer. Nós, homens, somos quem
faz com que essa característica seja formada não é da mulher, não, é nossa. É nosso também o papel de dar suporte nas dificuldades inerentes do aprendizado. É você, e cabe ao pai, isso não é da mãe, isso é nosso. Papel masculino. É eu que vou ensinar o meu filho a resolver o problema de bullying na escola. Não é ensinando o guri a dar tapa, mas é eu ir lá, acolhendo meu filho, aconselhando meu filho e indo na escola e tomando providência. Entende? Não é papel da mãe. A mãe pode fazer? Pode. Mas o que traz impacto e transforma a vida de uma criança é quando o pai faz isso. Estou falando de psicologia, hein? Não estou nem falando de Bíblia. Queridos, o papel do homem é fundamental para fazer com que a família e os filhos conquistem o mundo. Eu quero já finalizar por aqui. Você quer que seu filho seja um menino de sucesso? Sua filha seja uma menina de sucesso? Você quer que o seu filho aprenda a orar? Você quer que o seu filho aprenda a vir à igreja? Não é a mulher que faz isso. Isso é responsabilidade nossa. Elas podem fazer? Podem. Mas o papel que tem mais peso, o papel que tem mais relevância é nosso como homens. Então, a partir de hoje, não deixa ser a mulher que vai trazer você para a igreja. Você que tem que chamar a esposa e os filhos para vir para a igreja. E não é aquele cara, não, vocês vão sim, vai se arrumar, moleque, levanta. Não é assim, não. Você vai ensinar. Não, nós vamos para a igreja sim, porque a gente trabalhou, estudou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Domingo, o mínimo que a gente tem que fazer é ir na igreja. E mais ainda, você pode levar no culto de oração. Cara, imagina, se você entrasse no quarto, você quando criança, entrasse no quarto do seu pai e visse ele orando, você acha que isso transformaria você em um homem de oração hoje? Será que se você pudesse mudar toda a sua história, voltar lá no passado, e conseguir fazer com que o seu pai fosse um cara que te levasse para a igreja desde criança, que ele fosse um cara de oração, um cara de dizimista, sua história seria diferente hoje? Comece a ser isso na vida do seu filho, da sua esposa. Não franqueie a responsabilidade para ninguém, seja você. Para acabar e para concluir, eu quero ler para você o seguinte: não seja o bom pai. Espera aí, Lucas, você acabou de falar para mim ser um bom pai. Não seja um bom pai. Seja um pai real. Porque um bom pai é aquele que às vezes vai maquiar, viu, Pedro? Ele vai fingir que as contas estão bem e não vão estar. Até mesmo porque você tentar viver na fantasia de que você é o cara perfeito, bom pai é aquele cara perfeito, né? Você viver na fantasia de que você é um cara perfeito, isso só vai te cansar e vai chegar uma hora que você vai chutar o balde. Você vai falar, não aguento mais. Seja uma pessoa real, que assume que erra. Irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se você magoou sua esposa, pede perdão para ela. Deixa a arrogância de lado. Deixa a arrogância de lado. Salva o seu casamento. Irmãos, a mulher, eu falei que já estava terminando, estou enrolando, né? A mulher, ela busca no homem duas coisas: afirmação e proteção. A mulher busca segurança em você. A mulher quer ouvir de você que ela é importante para você, que ela está cheirosa, que ela está bonitona, que você sente atração por ela. Ela precisa ouvir isso de você, ela quer ouvir. A gente sabe que as mulheres não se vestem pra gente, né? A gente sabe que as mulheres se vestem para fazer competição entre elas, né? Elas vão no cabeleireiro, não é pra gente, né? Elas só fazem competição entre elas mesmas. Mas elas esperam que a gente elogie. Afirmação, confirmação. Isso gera segurança. E com os filhos a mesma coisa. Deus não falou, esse é o meu filho amado? Nós precisamos ouvir dos nossos pais. E você precisa dizer para os seus filhos, né? Para o seu filho, sua filha, né? Que ele é amado por você, que ele é importante, que ele errou,
Você tem que falar pro seu filho também que ele errou. Falar onde ele errou, falar que você está chateado com o erro dele, mas educar o seu filho. Então não seja o pai bom, seja o pai real, aquele que está presente, que se diferencia da mãe. E nós nunca vamos ser igual a mulher, irmãos, nunca. Cara, eu posso... Sofia tá lá chorando, tá com, sei lá, febre, tá com dorzinha, tá de manha. Cara, nunca adianta, não adianta, eu não vou ser igual a Kesma. Porque ela vai querer sempre a mãe. Então não tenta se comparar com a mãe, não tenta ser igual a mãe. É outro erro. Isso não vai também te fazer ser o outro lado lá, o cara frouxo. Entende? Cara, você não é a mulher, você é homem dentro da sua casa, amém? Você é homem dentro da sua casa, amém? Então seja homem dentro da sua casa. Isso não significa que você vai falar grosso, vai dar a última palavra, vai bater forte na mesa. Não, você vai desempenhar o seu papel correto. Começa a ver na Bíblia, na palavra de Deus. Lucas, eu não tenho referencial na minha família. Não tenho referência. Meu pai a abandonou, nunca tive relacionamento com meu pai. Não, meu avô não prestava. Meu tio, então, era um nó cego. Todos os homens da minha vida foram um referencial furado. Pode acontecer? Claro que pode. E agora? Como você vai ter um referencial saudável? Aí, irmãos, para todos os casos, até para quem teve uma história assim, quem não teve, a Bíblia continua sendo a resposta. A Bíblia, Deus não se agrada de pessoas perfeitas. Vou dizer mais uma vez. Se Deus se agradasse de pessoas perfeitas, Davi não era chamado segundo o coração de Deus. Abraão, se fosse perfeito, ele não teria sido chamado de amigo de Deus. Abraão, irmãos, Abraão pisou na bola, hein? Davi foi imperfeito demais. E todos os homens que a gente for ver na Bíblia, todos imperfeitos. Deus não está procurando que você seja perfeito. Deus está procurando que você seja um homem que reconheça que precisa mudar. Amém? Seja um homem que está disposto a mudar. A mãe nunca será alcançada por você. E não tenha preocupação com isso, não. O guri ama mais a mãe do que me ama. Fica tranquilo. Não adianta, ele realmente nunca vai amar você como ama a mãe. Que você ama a sua mãe de forma que você nunca amou seu pai, é ou não é? Quem teve mãe aí presente e tal, eu imagino assim, né? Claro que há suas exceções, né? Mas o pai é aquele que apresenta para o mundo o filho. Então ocupe o seu papel. Seja aquele que vai zelar pelo seu filho, pela sua esposa. Você não é só o provedor do dinheiro e da comida em casa. Eu já falei, não é nem você, é Deus. Mas você em Deus é aquele que vai preparar seu filho para o mundo. É aquele que vai ajudar ele aos desafios. Ensine o seu filho, não franqueie para sua esposa a responsabilidade de ensinar a regra dentro da igreja. O moleque está caindo no chão lá, dando azia no meio do culto. Não manda a mãe lá pegar o guri, não. Seja você que levanta o guri e põe o guri sentado. Entende? Irmão, você não precisa fazer o que eu vou falar, tá? Você não precisa fazer o que eu vou falar. Mas Deus colocou eu e você para protegermos as nossas esposas e nossos filhos. E o proteger não significa que você vai aprender a lutar Muay Thai, não, ou andar armado. Proteger é você começar a ter uma postura de homem semelhante a Deus na sua casa. E deixa eu falar algo para você. Você vai proteger a sua família quando você apontar a sua família para a direção de Deus. Você vai zelar pela sua família quando você mostrar a direção da sua família para Deus. Você não precisa fazer o que eu vou dizer. Mas a gente, culturalmente, tá? A gente, antigamente, aquela coisa assim, né? A mulher vinha servir o prato do homem, né? É bonito, né? Mas na verdade, sabe quem que tinha que tirar o sapato delas e servir o prato? Porque eu botei comida na mesa. Eu que estou dando a comida para ela. Não é? Pensa comigo na lógica. Então seja você, não estou dizendo que a partir de hoje você vai fazer isso. Entende? Você tem que mudar de outras formas, né? Às vezes, sua esposa gosta de fazer isso com você, gosta de mimar você, beleza, não vamos cortar os mimos não. Deixa rolar o mimo, né? Mas começa a assumir você o papel de responsabilidade. Pare de ser ausente, omisso, que é essa figura que a gente vê do homem. Amém? O homem real, enquanto pai, continua sendo símbolo de força e virilidade.
mas não mais sobre a ótica do mundo. O pai real e presente é aquele que vive os princípios da palavra de Deus. Caminhe com a sua família, caminhe com a sua esposa, marque presença, esteja lá, se preocupe com a escola do seu filho, faça sim esforço para ir naquela reuniãozinha chata de pais que tem na escola. Para mim ainda é legal, né? Mas vai chegar uma hora que você vai falar, cara, vai lá, vê, o guri estudou porque tinha que estudar, obrigação do guri não, meu amigo, vai lá, elogia o seu filho. É verdade, ele tinha, a obrigação dele era tirar nota alta mesmo, é verdade, mas você não precisa fazer disso um lema. Meu amigo, elogia seu filho porque ele tirou notas altas, né? Dá estímulo positivo, incentiva ele, entende? Proteja a sua família, dê respaldo à sua família. Proteger a sua família é estar presente, é fazer aquele papel de Deus. Este é meu filho amado. Marque presença na sua casa, amém? Irmãos, vou finalizar aqui porque eu acho que eu já falei demais, acho que a gente já gastou um bom tempo, acho que eu já preguei mais do que o Pedro e o pastor e o bispo Maurício junto, né? O bispo Maurício falou assim, rapaz, eu orei, preguei uns 1h40 esses dias, meu Deus do céu, acho que eu já preguei até mais do que isso. Mas irmãos, obrigado, Deus abençoe, desculpe se foi cansativo, mas que você possa, em nome de Jesus, assimilar essas verdades, amém? Vamos orar? Orar para finalizar? Coloca a mão no seu coração aí. Fala assim, Deus, mediante a tua palavra, eu tomo posse dessa verdade bíblica de que eu fui colocado como cabeça na minha casa, mas não para mandar ou ser um homem machista, mas ser aquele que vai direcionar a minha família para os pés do Senhor. Assim, Senhor Deus, me ajude nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades, para que eu possa ser um homem segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Assim, Pai, eu como homem, como cabeça da minha casa, eu declaro agora as bênçãos do Senhor sobre a minha casa. Eu peço, em nome de Jesus, protege a minha família, a minha esposa, se você tem esposa no caso, né? Meus filhos, se você tem filho. Se você não tem filho aí, você vai declarar isso em nome de Jesus, né? Futuro esposo, futuros filhos. Em nome de Jesus, eu tomo posse da palavra do Senhor, que me confere essa autoridade dentro da minha casa. Eu repreendo o maligno, não na minha força, mas no nome de Jesus. E declaro que a minha casa é lugar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você recebe? Glória a Deus. Vamos dar uma glória a Deus aí, irmãos. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Valdir, obrigado. Tira o microfone do guri, senão o guri vai falar mais.